A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, que essa é cronológica, e estamos no no livro de Números, né? Hoje eu estou um pouquinho melhor, então a gente vai ver se consegue terminar o livro de Números hoje, porque hoje ele vai falar no capítulo 33 sobre a jornada, né, do Egito até as terras que Deus prometeu, e vai falar sobre a separação das terras, né? Então, em relação à separação das terras, é uma coisa que não é relevante para nós, então vou pular algumas coisas e vamos ver se a gente consegue deixar em um único vídeo. É que quando o vídeo fica muito longo, ele demora demais para carregar e acaba que eu fico muito ansiosa com isso, né? O ser humano é assim, né? Quer tudo para ontem, né? Mas Deus fala, né? Esperar em Deus, né? Esperar em Deus e aguardar no Senhor. Mas vamos lá, né? Está nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe que a gente consiga terminar o livro. Vamos lá, as jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Aí aqui eu já vou pular, porque não tem necessidade para a gente, né? Porque ele vai estar falando, né? Ele começa dizendo: partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no 15 dias do primeiro mês, no dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam, o Senhor tinha feito ferido entre eles a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés e acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e assim por diante. Então, aqui não vem necessidade, né? Aí, no versículo 50, Deus manda expulsar os cananeus, e falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto do Jordão, junto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altares, e tomarei a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Deus pediu para que destruísse tudo, né? Inclusive os altares e tal. Por quê? Porque o ser humano é suscetível, né? Ele é um povo obstinado, ele acaba tendendo às tentações, né? Nem sempre o povo
devoto ao Senhor. Mesmo que seja o povo escolhido do Senhor, alguns acabam cedendo à tentação. Então, se eles deixassem algum do povo sobreviver e vivesse ali com eles, iria acabar acontecendo o quê? Iria acabar acontecendo que eles iriam acabar, o povo ali esse povo é os cananeus, né? Esse povo dos cananeus iriam acabar seguindo os seus costumes, né? Continuar seguindo os seus costumes. Nisso, alguns dos israelitas iriam acabar aprendendo esses costumes, iriam acabar se curvando a esses deuses também, né? Como aconteceu lá no deserto, quando Balaque chamou a Balaão para que amaldiçoasse o povo, ele sempre seguindo a palavra do Senhor, até que ele cedeu à tentação de Balaque e resolveu que a maneira que eles tinham de enganar o povo de Israel era com as prostitutas, né? Então, para que isso não acontecesse novamente, então Deus mandou que matassem a todos e que acabassem com a terra, para que criassem uma nova cidade e assim nascesse a nova cidade, a cidade de Canaã, que é a nova cidade do povo israelita, né? Aí os limites da terra, no capítulo 34, falou mais o Senhor dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes da terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Do lado sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E aqui Deus vai dizendo os limites para os quais até onde será a terra de Canaã. E a partir do versículo 16, a divisão da terra. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Aí aqui ele fala o nome dos cabeças das tribos, né? Que são 12 tribos. E ali já tinha separado cada tribo onde ficaria, né? E, no caso do capítulo 35, a cidade dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas darei arrebaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém aos seus rebaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas desde o muro da cidade para fora serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, ao lado do oriente, medireis 2000 côvados do lado para o sul, 2000 côvados do lado para o ocidente, e 2000 côvados do norte, e 2000 côvados e no meio, e a cidade do meio. Isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. Então, aí aqui já são, aí a partir já do versículo 9, eles falam das cidades de refúgio. As cidades de refúgio nada mais é do que as prisões. Então, eram 3 para um lado e 3 para outro. Por que 6? Porque são vários tipos de crimes, né? Tem crimes intencionais, tem não intencionais, tem os que acabam em morte, tem os que não acabam em morte, tem os que acabam com, como que fala assim, com deficiência física permanente, né? Outros que é temporário. Então, tudo isso conta no julgamento. E essas cidades são separadas exatamente para esses casos. Então, cada cidade é uma cadeia para cada tipo de crime, né? Então, Deus também pensava em tudo isso, tá vendo? Aí no capítulo 36, o casamento das herdeiras.
E chegaram os chefes dos pais das gerações dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou ao meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se ela com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. E isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da herança da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança de outra tribo, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malaá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, seus primos, né? E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E assim a gente termina o livro de Números. E terminou rapidinho, nem prolongou, tá vendo? Então, esse de casamento eu já tinha feito comentário em outro vídeo, né, que fala sobre isso, né, inclusive no momento, acho que eu estava falando sobre os levitas, né, que os levitas só podem se casar entre si, e acabei comentando também sobre as tribos. As tribos também, eles só podem casar entre si, entre os próprios das tribos, porque exatamente isso, para que a herança permaneça entre as próprias tribos, porque se misturarem, então a terra acaba se misturando também. Então fica a tribo A aqui, a tribo B, de repente, e a tribo C. Aí de repente a tribo C casa com a tribo A, aí fica um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vira uma bagunça, né? Como a gente vê hoje. Hoje é uma bagunça total. Inclusive, em muitos lugares aí não tem documentação nenhuma, né? Invasão e tal. Embora a situação hoje é muito difícil, então tem pessoas que realmente invadem por extrema necessidade, mas também tem muita gente que faz por baderna, né? Então é algo, como que se diz assim, é algo muito delicado, né? Porque tem pessoas que vão à luta, né? Levanta cedo, trabalha e corre atrás, né? Do seu ganha-pão e tá ali, né? Invadiu ali a propriedade de outra pessoa, mas não que seja certo, mas ela está procurando ganhar o seu sustento, né? Ela está procurando ganhar o suficiente para ter o cantinho dela.
Agora tem outros não, que só querem fazer baderna, só querem fazer bagunça. E eu lembro até mesmo na minha juventude, eu acho que eu tinha uns 16 anos, um amigo meu me chamou para isso. Ele falou, não, vamos com um grupo aí, a gente vai invadir um prédio aí para ficar andando aí, a gente consegue um apartamento e tal, não sei o quê. Eu olhei pra cara dele e falei, ué, você tá ficando louco? Eu falei, eu tenho minha família, minha família tem a casa dela, né? Tem a casa própria, tem mãe, tem irmãos, e tem pai, né? Que era meu segundo pai. Eu falei, eu vou largar minha família para viver aí, sei lá o que pode acontecer. Ainda mais essas invasões aí, é tudo quanto é tipo de gente, não sei, de repente, de noite. Ainda mais, imagina, uma moça de 16 anos, o que, que pode acontecer, né? De repente, de madrugada, tanta gente ali, de sei lá de onde veio. Eu sei que ele acabou indo e ele tinha a família dele, né? Na época ele tinha a família dele, a mãe, o pai, a irmã, e inclusive cristãos, né? Eu imagino a cabeça como que ficou dos pais na época, mas ele foi, né? Ali acho que foi o demônio mesmo que fechou os olhos dele, os ouvidos dele e acabou metendo ele nessa situação. Então, para você ver, sem necessidade nenhuma, né? Porque ele tinha a casa dele, tinha a família dele, não tinha necessidade de fazer uma coisa dessa. Por isso que Deus fala, vigiai, né? Porque nesse momento ali, né, ele também era cristão, né? E foi tentado, aliás, ele foi realmente foi tapado os seus olhos, seus ouvidos, e ele não viu nada e seguiu. Hoje, infelizmente, eu não tenho notícias. Não, eu nem lembrei disso também quando eu fui em São Paulo a última vez. Bom, vocês sabem o porquê que eu fui, né? Foi uma perda familiar, então também eu não estava pensando em nada ali, nem pensei, nem imaginei em aparecer por lá para saber também se eles estão por lá ainda. Mas quando eu tiver a oportunidade em São Paulo, eu vou voltar lá para saber se eles estão por lá ainda. Mas é o que eu digo, você tem sim que lutar, né? É como o velho ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas assim, você tem que saber, você tem que lutar pelo que é seu, você tem que lutar pelos seus direitos, sim, tem que lutar pelos seus direitos. Mas antes de tudo, você tem que buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então tem que buscar a justiça. Não é ir pela cabeça dos outros. Ah, muita gente vai e fala, ah, não, mas é isso e aquilo, não, que não sei o quê. Começa a falar um monte de coisa que e fala com tanta convicção, achando que aquilo ali é uma coisa verdadeira, que aquilo ali é uma coisa séria, e não está prestando atenção à sua volta, né? O fim dos tempos estão aí, né? Olha as coisas como estão, olha a maldade pura que está no mundo, olha quanto ódio a gente tem à nossa volta e as pessoas não estão percebendo isso. As brigas entre famílias, gente, famílias não se falam. E não é a tecnologia, sim, não está evitando o contato humano, mas não é por isso que eu estou falando, porque eu comentei esses dias em relação ao celular, né? Mas não é por isso, não. As famílias não se falam porque brigam, né? Não se falam realmente porque cortaram os laços. Então, a gente vê que realmente o amor está se acabando, a empatia já não existe. Você não vê as pessoas se colocando no lugar do próximo, né? Antigamente, quando você via uma pessoa passando necessidade, quando você via uma pessoa precisando de ajuda, no mesmo momento você ajudava, sem interesse algum. Hoje, você ajuda se por acaso ela te trouxer alguma benesse, algum benefício. E olhe lá ainda se esse benefício vale a pena. Então, gente, é o caso do bom samaritano, né? Jesus falando do caso do bom samaritano, né? Passaram 3 ali, só o bom samaritano que nem conhecia Jesus foi o único que ajudou o rapaz, que cuidou das feridas,
que deu hospedagem para o rapaz. E o mundo está assim, né? As pessoas não olham mais à sua volta. Já tem um tempo, já tem alguns anos, eu estava indo trabalhar, estava de carro, né? Meu esposo estava me levando, a gente estava do outro lado da avenida. E eu sempre ando olhando para um lado, para o outro, e eu vi um senhor que ele caiu, e na frente estava passando um rapaz, mas o rapaz estava com fone de ouvido, e ele estava tão aéreo ali que ele não... E o senhor estendendo os braços para ele, pedindo ajuda para levantar. Ele nem viu, do ladinho dele ali, menos de 1 metro de distância. E eu falei pro meu esposo, eu falei, dá a volta. Aí deu a volta, fui, ajudei o senhor a levantar, conversei com ele, falei, não, o senhor tá bem, precisa de alguma coisa e tal. Ele falou, não, tô tudo bem, só sentadinho um pouquinho aqui. Eu falei, realmente, precisa, quer que leve a algum lugar? Não. Ele falou, tá, certeza, certeza. Eu falei, então tá bom. Eu fui trabalhar, correndo o risco mesmo de chegar atrasada e tal. Eu falei, não, isso é o de menos, mas... Eu falei, gente, eu fiquei besta com aquilo. E olha, que já tem anos isso. E o rapaz nem viu, ele nem viu, tava com fone de ouvido, né, com a cabeça olhando para cima, assim. Eu olhei e falei, gente, mas o mundo não tá... Então, para você ver que não é de hoje, as pessoas não estão mais nem aí com ninguém, né? Não é só a inversão de valores que está acontecendo, a inversão de valores e o egoísmo está muito grande, porque cada um está olhando para o seu próprio umbigo, né? Ninguém quer saber dos outros, está olhando somente para si. E quando a gente olha somente para a gente mesmo, aí Deus não olha para nós, porque Deus não gosta de egoísmo. Deus, ele tem os seus filhos, e os seus filhos, né, como fala a palavra do Senhor aqui, Jesus Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, um membro só, ele sozinho, ele não tem valor algum, tem que ter o corpo inteiro. Então, se o membro for egoísta, se ele estiver sozinho, ele não tem valor. Você tem que fazer parte do corpo. Então pense bem, olhe bem a sua vida, olha para dentro do teu coração, se você não está sendo egoísta demais. E muitas vezes a gente pensa nisso também, num caso, por exemplo, até mesmo no caso de morte, por exemplo, no caso de uma doença, às vezes um parente está lá, está sofrendo, está no hospital, está sofrendo, e a gente fica pedindo a Deus para salvar, para salvar, para salvar. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. A gente não sabe se a vontade de Deus é salvar ele. Eu sei que dói ouvir isso, mas lembra que Deus leva os bons. Então, dói, mas não dói mais ficar vendo ele ali sofrendo daquele jeito? Então liberte, né? Deixa Deus fazer a vontade dele. Se for da vontade do Senhor levá-lo, deixa Deus levar. E se você tiver algum ressentimento, já aproveita esse momento para perdoar. Libere o teu perdão para que ele não vá com esse peso. Libere o perdão, porque o último fôlego é entre ele e Deus, a gente não sabe. Mas o último fôlego é entre ele e Deus. Então libere o seu perdão, para que ele não vá com esse peso no coração. E deixa ele ir, deixa Deus fazer a vontade dele. De repente, depois que você liberar o perdão, até Deus resolve salvá-lo. A gente não sabe. É a vontade de Deus que prevalece e a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Pode levá-lo, como pode trazer de volta. Deus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E pela lógica, né, pela nossa lógica, pelo olhar humano, com certeza já estava com mau cheiro, já estava em decomposição. Mas ele viveu e estava ali com a pele novinha ali, com certeza ainda estava com cheirinho de bálsamo, alguma coisa assim, porque naquela época
eles passavam, acho que um bálsamo, um negócio assim, né? Inclusive na Bíblia não fala, fala que os romanos queriam matá-lo, mas ele fugiu, então não fala sobre a morte dele, como foi, né? Mas provavelmente ele morreu de velhice, porque Jesus Cristo salvou ele ali, ressuscitou ele ali, né? Então provavelmente ele morreu de velhice. E era amigo de Jesus Cristo. E nós somos irmãos de Jesus Cristo. Porque ali Jesus Cristo era ser humano. Hoje Jesus Cristo está em espírito lá em cima e nós somos irmãos dele. Então imagina só a força que temos no nome dele. Então não se deixe abater, não. Eu sei que é difícil, eu sei que dói. Mas essa dor um dia, não vou dizer que ela vai passar, que ela nunca passa. A dor de uma perda de um ente querido, ela nunca passa. Ela não passa de jeito nenhum. E não querendo comparar, obviamente, mas até mesmo os bichinhos de estimação que a gente tem, não passa, porque a gente cria amor, né? Cria um vínculo. Então não passa. Mas ela vai amenizando com o tempo. E se você tem Deus no seu coração, ela ameniza mais rapidamente. E vai virando saudade. Então essa dor vai ficando mais leve e vai virando saudade. Então, liberte o teu coração. Não se prenda a esse mundo. Esse mundo ele não pertence aos filhos de Deus. Esse mundo pertence ao demônio. No mundo jaz o maligno. Os filhos de Deus serão recolhidos para o reino dele. Então esteja preparado. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Amoleça o seu coração, Senhor. Purifique-a de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, Senhor, que está bagunçado, que está pesado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua vida, toque em sua mente, Pai, que está confusa, tá bagunçada, Pai, em nome de Jesus. Ajude nesse raciocínio, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua vida espiritual, Pai, toque em seu psicológico, em nome de Jesus, Pai, toque em seu lar. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.